E agora nós vamos ler, já nos preparando para a pregação de hoje, o texto de Neemias, capítulo 6. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 19. Neemias capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, tentavam me fazer mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse a ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na sua mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Vamos orar mais uma vez?
Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, agora, Senhor, diante da Tua palavra, que foi lida e que também será exposta, nós queremos ser iluminados, Deus. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito prepare a nossa mente, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer. Aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, Pai. Então, fale ao nosso coração, Deus. Abençoa-nos, Senhor, porque nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos, Senhor, da Tua graça, para que possamos caminhar bem, Senhor. Como o pastor César falou em sua oração, que nesta noite o Senhor fale as nossas necessidades, para que depois que sairmos daqui, possamos também viver de maneira agradável a Ti, Deus. É o que nós Te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, conta-se a história de um rei muito velho, e sendo velho também era um rei muito vitorioso, que tinha conseguido estabelecer um reino poderoso e um reino de paz. Ele tinha conseguido conquistar tudo na sua vida, conquistou diversos territórios, conquistou muita riqueza, era um rei muito próspero que já estava nos seus últimos dias, e então vieram até ele alguns jovens, alguns sábios, e perguntaram para ele: Vossa Majestade, qual que é o segredo da sua vitória? Qual que é o segredo de tamanha prosperidade? Ou ao que o Senhor atribui tamanha riqueza, tamanho sucesso na sua vida? E esse rei, então, ele olhou para esses jovens, e para os sábios, e disse: tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, eu certamente o tenho, e o sucesso da minha vitória foram os meus inimigos. E aquelas pessoas se espantaram com isso. Como assim, os seus inimigos? E ele disse: se não fosse pelos meus inimigos, eu certamente teria sido muito mais descuidado durante toda a minha vida. Então, aprender a lidar com tanta oposição durante a minha vida me fez ser mais sábio, me fez ser mais cauteloso, me fez ser mais criterioso. E com isso, então, eu soube lidar melhor com as situações. Então, é interessante a gente notar que até as inimizades têm um propósito na nossa vida. Até os inimigos que o Senhor coloca no nosso caminho têm um motivo de ser. Quando a gente olha para a história bíblica, embora o pastor César já tenha nos mostrado, quando leu o Apocalipse, que os inimigos certamente serão derrotados facilmente no final, mas quando a gente olha para a história bíblica, a gente sempre vê que Deus tem lutado contra ameaças e contra inimigos deste mundo em favor do seu povo. O Senhor derrota os seus inimigos, o Senhor triunfa, e a gente vê isso ao longo da história bíblica. A gente pensa lá nos dias de Josué, Deus vai conquistando a terra e vai tirando os inimigos do povo da terra prometida. Se a gente olhar lá para a história de Davi, Deus faz com que Davi triunfe sobre os seus inimigos. Então a história bíblica é contada desta maneira, do povo de Deus lutando contra os ímpios. O texto que nós lemos, inclusive, fala sobre isso, de como os ímpios definham, mas como o Senhor faz dos seus servos vitoriosos. Então eu queria chamar a atenção de vocês, irmãos, para a importância dos nossos inimigos, da importância que eles têm em nossa vida e de que maneira nós devemos lidar com eles. E quando a gente olha para a história de Neemias, eu estava conversando com uma irmã essa semana, ou na semana passada, e ela disse: nossa, como Neemias enfrentou dificuldade, né? Porque toda hora tem alguém se levantando, toda hora tem alguém tramando contra a vida dele, toda hora tem alguém tramando contra o projeto do Senhor, e é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse texto. E assim como aquele rei sábio, nós também precisamos aprender a lidar com os nossos inimigos, para que de fato também alcancemos
sabedoria. Por isso, nesta noite, nós vamos falar sobre como devemos lidar com os nossos inimigos. Olhando para o exemplo de Neemias, como nós também devemos lidar com aqueles que se opõem à obra do Senhor, que se opõem a nós. E quando eu digo inimigos, eu estou falando aqui de inimigos que se opõem a nós enquanto nós realizamos a obra do Senhor, certo? Aqueles que se opõem ao Senhor e por isso também se opõem a nós, né? Às vezes a gente arranja inimizades à toa, até com pessoas da mesma fé, por bobeira. Não é contra esses inimigos que eu estou falando, tá bom? Estou falando dos inimigos da nossa fé, né? Não os inimigos que a gente arranja por bobagem, né? Mas os inimigos que se levantam contra o Senhor. Como nós devemos lidar com eles? E o primeiro ensino é que nós devemos lidar com os nossos inimigos mantendo-se firme diante das pressões que eles fazem contra nós. Então, quando eles aparecem nas nossas vidas, geralmente esses inimigos, eles nos pressionam. Eles vêm até nós e buscam nos pressionar. E como que a gente lida então com eles? Mantendo-se firme diante dessa pressão. A gente percebe isso do verso 1 ao verso 9 desse texto, porque a gente vai ver aí que conforme a obra do Senhor vai avançando, e lembre-se que a obra de Jerusalém, a obra em Jerusalém é a obra do Senhor, conforme a obra do Senhor vai avançando, a gente percebe aí que aqueles mesmos inimigos, aquelas velhas figurinhas aí, Sambalate, Gesem e Tobias, se levantam mais uma vez contra Neemias e contra o povo para tentar de alguma forma impedir que a obra se consolide. Está acabando a obra. Neemias diz aí que o muro já foi reconstruído, que já não há brechas no muro, que só falta colocar o portão. Então está bem no finalzinho. Então imagina, se durante todo o tempo teve oposição, não é de se esperar que agora fosse parar, né? Provavelmente os inimigos desesperados, eles estão terminando, então é agora ou nunca, ou a gente vai ou a gente perde. Então eles partem para cima de Neemias e eles começam então a fazer algumas estratégias para destruir Neemias e para fazer com que o povo tropece. E é interessante que Neemias é uma pessoa muito sagaz. A gente já falou sobre isso, né? Ele é um administrador, ele tem uma mente política, ele tem uma mente administrativa, ele é alguém que tem uma mente aguçada, e ele percebe as ciladas que os seus inimigos estão armando. E há algumas ciladas nesse texto, e a primeira cilada que esses inimigos fazem é tentar atrair Neemias até um lugar específico para que ali fizessem algum mal contra ele. Então a gente vê aí no verso 2 que Neemias recebe o convite aí de Sambalate e Gesem, que também são governadores, e eles dizem, vem contra a gente, aqui em alguma das aldeias da planície de Ono, porque a gente vai ter que discutir algumas coisas, né? Nós somos governadores, vamos falar algumas coisas a respeito, né, do nosso ofício como governador, venha se encontrar com a gente. Então eles tentam atrair Neemias até eles. E Neemias entende que eles estão fazendo isso, como diz aí o final do verso 2, porque eles intentavam fazer mal a ele. Então é interessante que no convite que eles fazem, eles nem dizem, vamos a tal cidade. Eles dizem, vamos a qualquer uma das aldeias que estão ali naquele vale. Por que qualquer uma das aldeias? Não sei se vocês já viram algum filme, alguma série que a pessoa fala assim, vamos nos encontrar? Vamos, mas num lugar público, né? Por que é um lugar público? É um lugar onde você não consegue armar nenhuma cilada, porque é público, ninguém vai fazer nada ali. Mas quando eles não especificam o lugar, é porque eles querem mostrar aí boa vontade. Vamos encontrar numa cidade que for da sua preferência aí, você escolhe qual cidade lá, a gente marca o nosso café, vamos se encontrar lá, vamos bater um papo. E Neemias vai recusar então o convite, porque ele vai entender que na verdade é um plano dos seus inimigos para destruir. E ele vai dizer o seguinte, não dá não,
não dá para eu ir visitá-los, porque na verdade eu estou com obra em casa aqui, não dá para sair, largar a obra e tomar um cafezinho com vocês. Estou colocando como nos dias de hoje, né? Estamos lá fazendo obra em casa, a esposa está falando muito no meu ouvido, não vai dar para eu ir não, tá? Aí ele falou, aí você podia pensar, então os inimigos foram lá e desistiram, falaram, não deu certo o nosso plano, deixa para lá, deixa quieto, né? Não são assim que os inimigos agem, porque os inimigos geralmente eles são persistentes, insistentes nas suas estratégias. Vejam aí o que diz o verso 4, Neemias mostra para nós que não foi uma vez, mas 4 vezes que enviaram para ele os jovens, os mensageiros, para fazer o mesmo pedido. Então, os inimigos geralmente são insistentes nas suas estratégias. Então, quando a gente está lidando com oposição, quando a gente está lidando com os inimigos, eles não fazem simplesmente um ataque só. Eles insistem naquela mesma estratégia até que nós caiamos. É assim também que acontece quando nós somos tentados. Não é? Quando nós somos tentados, a tentação tende a ser contínua, até que chegue o momento que a gente realmente a vença ou que a gente caia. Vocês lembram de alguém que constantemente foi também alvo de insistência dos inimigos? Eu me lembro de um homem muito forte, de cabelos muito longos, que tinha uma meretriz como namorada, né? Estou colocando assim, Sansão. Lembram-se que Dalila, o tempo todo na sua estratégia de descobrir a força de Sansão, ficava insistindo, Sansão, me diz qual é aí a sua força, de onde vem? E ela ficava nos ouvidos de Sansão. Se a gente for lá abrir em Juízes, capítulo 16, verso 16, diz que Dalila insistiu tanto com Sansão, que o texto diz lá que parecia que estava cansado de ouvir ela, né? Como se com uma impaciência aí de matar. De tanto que Dalila insistiu para que ele contasse o seu segredo. Então, os inimigos geralmente eles são muito insistentes, muito persistentes nas estratégias que eles possuem. E aí, quando Neemias pela 4ª vez recusa o pedido aí de Sambalate e de Gesem, eles mantêm a mesma estratégia, mas eles são um pouco mais agressivos. É isso que a gente percebe aí nos versículos 5 e 7. Como eles perceberam que Neemias não iria, que Neemias não deixaria a obra, o que eles dizem agora? Eles vão mandar um mensageiro até novamente até Neemias, mas vejam que esse mensageiro, esse jovem aí que vai, o verso 5 diz para nós que ele trazia na mão uma carta aberta. Ou seja, é uma carta que não possuía selo e é uma carta que qualquer um então poderia ler. Então, seja lá o que Sambalate for dizer dessa 5ª vez, ele não está dizendo só para Neemias, ele está dizendo para todas as pessoas que quiserem ou puderem ter acesso àquele conteúdo, porque não está selado. E o que é que Sambalate diz? Ele ainda tenta atrair Neemias, mas agora ele muda o motivo do convite. Ele diz o seguinte: olha, Neemias, há um boato por aí, tem um boato que está circulando entre as nações, e que o próprio Gesem está afirmando, de que você e o povo aí de Judá estão reconstruindo o muro porque vocês querem se revoltar contra o rei da Pérsia. Então vocês querem se revoltar contra o rei da Pérsia, por isso vocês estão aí reconstruindo o muro, e o rei vai saber disso. Então o melhor que você faz é vir se encontrar conosco, para que a gente resolva essa situação, e a gente coloque então toda essa situação em panos limpos. Acho que é dessa maneira a expressão, né? Então venha se encontrar conosco, porque está ficando feia a situação para você. Então imagina, essa é uma carta aberta. Então quer dizer que o povo também vai saber dessa acusação. Como que ficaria o coração do povo?
olha, será realmente então que o rei vai vir, vai nos castigar? A gente não está aqui construindo um muro porque a gente quer se revoltar, mas se isso está circulando por aí, Neemias, vai lá falar com esses caras para acabar com isso. Talvez a estratégia de Sanbalat de mandar uma carta aberta é para que o próprio povo de Deus, atemorizado, pressionasse a Neemias a ir. Vai lá, Neemias. Aí, se você não for resolver essa situação, vai dar problema para a gente. Porque vão pensar que a gente está querendo se revoltar contra o rei da Pérsia, que a gente quer se revoltar contra Artaxerxes. E Neemias, então, novamente se mantém firme diante da pressão. Ele diz, não vou. E, na verdade, essa história que vocês estão dizendo, o Sanbalat, é o seu coração que projeta malícias. A palavra aí para inventas é aquele que inventa coisa má, é aquele que inventa mentiras, é aquele que inventa coisa negativa. Fala assim, o seu coração é que fica inventando estas coisas. Nada disso está acontecendo. Eu e o povo não queremos nos revoltar contra o rei. Então veja, Neemias resiste à pressão. Essa é uma forma de nós lidarmos com os inimigos, resistindo à pressão que eles possam fazer. Sansão não resistiu à pressão. De tanto Dalila falar, de tanto Dalila insistir, e na verdade ele já estava de várias formas, como eu posso dizer, ele estava de várias formas já ligado, pecando, mas ainda assim, quando ela o tenta, quando ela o pressiona, ele não consegue resistir. Mas não é desta forma com Neemias. Ele é alguém que mantém-se firme diante da pressão. E, meus irmãos, vocês podem aí notar e reparar que a acusação que eles fazem contra Neemias, de ser alguém que é um revoltado, que quer criar uma rebelião, é parecida com a acusação que fazem contra Jesus. Se vocês se lembrarem lá de João capítulo 19, verso 12, quando os judeus querem que Pilatos crucifiquem a Cristo, a acusação que eles fazem a respeito de Jesus é o seguinte, olha, ele se chama de rei dos judeus, e qualquer um que se diz ser rei, ele também está agindo contra César. Então eles também criam esse tipo de argumento nos dias de Jesus para fazer com que Pilatos fosse lá e matasse Jesus. E é interessante que diante de acusações semelhantes também, Jesus mantém-se firme. A gente sabe muito bem que se o Senhor Jesus quisesse, ele poderia se defender diante de Pilatos. Ele poderia dizer, não, eu não estou aqui, meu reino não é deste mundo, né? Eu não vim aqui para destruir o reino de César neste momento, não é esse o meu propósito. Ele podia fazer alguma defesa, né? Isso eu quero dizer, ele poderia dizer alguma coisa, mas ele não faz. Ele sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, e diante das acusações, Cristo mantém-se firme. E em vários momentos na sua vida, Jesus teve que lutar contra essa pressão dos inimigos, e em todo momento ele não se deixou levar por elas. Ele mantinha-se firme, né? Em vários momentos tentaram pegar Jesus também como alguém que queria gerar revolta política, né? Se a gente for lembrar lá dos saduceus, que se juntaram com os herodianos para fazer aquela, olha, de quem o tributo, a gente paga ou não o tributo a César? Aquilo era um teste exatamente para fazer Jesus tropeçar. Mas ele se manteve firme diante da pressão. E eu não sei se os irmãos aqui, eles costumam, ou têm o costume, ou já aprenderam, ou jogam xadrez. Mas xadrez é um jogo muito interessante quando você começa a aprender, quando você começa a se envolver com ele. E eu estou dizendo isso por quê? Por conta da forma como o xadrez muda a nossa visão sobre as coisas. Quando você joga xadrez e você vê um adversário, por exemplo, movendo o cavalo, você não só se preocupa com o mover do cavalo dele, você começa a se preocupar por que ele está movendo aquele cavalo.
Que movimento ele quer que eu faça? Por que ele colocou aquele cavalo exatamente naquela posição? Será que ele está querendo atrair a minha peça para aquela casa? Então, quando a gente começa a jogar xadrez, a nossa visão abre um pouquinho, porque a gente começa a entender a estratégia por trás dos movimentos. E quando a gente vai resistir à pressão que algum inimigo possa fazer contra nós, nós precisamos também estar atento às estratégias que ele pode fazer. Por que tal pessoa falou tal coisa? Às vezes alguém fala alguma coisa contra nós, a gente pode pensar assim, quer ver? Ela quer briga comigo, a gente vai lá e briga. Mas será? Será que não é isso que ela está realmente querendo? Será que às vezes ela não quer que eu realmente me desestabilize e dê uma resposta que eu não devo dar? Olha, eu lembro de um irmão que recebeu uma ligação de uma jovem que ele conhecia. Na verdade, não foi uma ligação, né? Ele tinha saído para conversar com uma pessoa, e a pessoa falou assim, você não quer ir comigo na sua casa? E ele, não, eu não quero ir não. Mas ele falou, não, mas vamos lá na sua casa. Ele falou, não, mas minha casa está toda bagunçada, só está eu e você, o que a gente vai fazer na minha casa? Acho melhor não. Ele falou, não, mas vamos lá, só está eu e você. E a insistência da pessoa. Ele falou, será que seria, independente de qual fosse a intenção da pessoa, será que seria prudente um homem e uma mulher solteiros irem para a casa deles dois juntos, sozinho, qualquer coisa poderia acontecer. Então veja como às vezes a gente tem que ficar atento ao que pode estar sendo posto em jogo. Então, quando a gente resiste às pressões, nós precisamos também estar atento às estratégias. E foi assim que Neemias fez. Foi dessa forma que ele se manteve firme diante das pressões. E meus irmãos, vocês sabem aonde vocês têm maior dificuldade? Quais são as fraquezas de vocês? Geralmente, quando a gente peca depois de uma tentação, muitas vezes é algo que a gente sabe qual que é a estratégia que o inimigo usa para nos alcançar. Geralmente, quando a gente tem um pecado que a gente tem lutado contra ele, e ele é constante na nossa vida, ou um pecado que é recorrente, a gente sabe onde é a nossa fraqueza. A gente sabe qual é o ponto que o inimigo tem que tocar para que a gente de fato caia. E a pergunta a gente está atento a essas estratégias que ele usa? Será que a gente tem consciência da nossa fraqueza para saber exatamente como resistir, para como lidar com a pressão? Precisamos nos atentar a isso, no nosso dia a dia. E por fim, para a gente resistir aí à pressão que os inimigos fazem, é só no Senhor. Vejam o que Neemias diz aí no verso de número 9. Ele diz aí que ele sabia que os inimigos procuravam atemorizar para que ele largasse mão da obra e que ele não a efetuasse. E novamente, como Neemias costuma fazer, ele anota a oração que ele faz nesse momento. Ele diz aí, Senhor, fortalece as minhas mãos. Neemias entendia que diante de tamanha pressão que ele sofria dos seus inimigos, é somente pela força do Senhor que ele poderia manter-se de pé. E nós precisamos aprender com Neemias. Se a gente reconhece as nossas fraquezas, se a gente reconhece as estratégias que o inimigo usa contra nós, o que nós precisamos fazer é pedir forças ao Senhor. Deus, me ajude para que eu não caia novamente naquele problema, que agora eu tenha sabedoria para lidar com aquilo. Toda situação, meus irmãos, gera experiência para nós. Toda situação. Quer a gente caia, quer a gente resista, toda a pressão que o inimigo possa colocar sobre nós, se nós formos sábios, vai nos gerar mais experiência. Vejam aí, os inimigos são importantes, desde que a gente aprenda a lidar com eles. Se você tem uma pessoa na sua vida que gosta de te provocar, e às vezes você acaba falando para essa pessoa uma coisa que você não gosta, e você vai aprendendo a lidar com essa situação, e aprende a se controlar, e faz como o Tiago que nos ensinou que aquele que controla a língua é perfeito,
Depois, você agora já não se deixa levar por qualquer situação, porque você já lidou muito com alguém que era assim no passado. E quando aparece novamente uma pessoa dessa na sua vida, você não cede às provocações. Por quê? Porque você aprendeu. Então, lidar com pressão é importante, né? Desde que a gente aí aprenda também a se manter firme. O próprio Senhor Jesus aí lidou com muita pressão ao longo da sua vida, mas sempre manteve-se firme. Também esse texto nos ensina que nós precisamos lidar com os nossos inimigos, mantendo-nos firmes na palavra de Deus. Então, quando você vai lidar com os inimigos, a gente precisa ter convicção da palavra do Senhor. Porque aí a gente vê uma segunda estratégia a partir do verso 10 e até o verso 14, que Sanbalate vai usar. Neemias diz aí para nós que ele vai até a casa de um homem, né, provavelmente um sacerdote, provavelmente alguém que está relacionado com o templo, chamado Semaías. E o texto não diz porque Neemias vai até a casa desse homem, mas muito provavelmente esse homem havia mandado chamar Neemias. Neemias, vem até a minha casa. E o texto aí no verso 5 diz que esse homem, ele estava encerrado. E encerrado é preso, ele estava recluso, ele não saía de casa. E quando Neemias chega até a casa desse homem, esse homem fala: Neemias, eu tenho uma coisa para te falar, eu estou sabendo aí que Deus me mandou te dizer que vão vir te matar. Os inimigos estão tramando contra você e eles vão vir matá-lo, e o que a gente vão vir matar-te, e o que a gente tem que fazer é se esconder no templo. Vamos para lá, Neemias, porque se você ficar aqui, você vai ser morto. E por que o texto diz que esse homem estava encerrado, que esse homem estava encarcerado lá, que ele estava confinado na casa dele? Não é porque ele estava numa época de pandemia, não. É porque, na verdade, ele está fazendo toda uma dramatização. Ele está falando assim: Neemias, eu nem estou saindo de casa, você está vendo? Eu não saio de casa porque querem me matar. E eu fiquei sabendo também que vão matar você, então a gente não pode ficar aí dando sopa. O melhor que a gente faz é se esconder no templo. Lá a gente fecha as portas do templo, se esconde no templo, vão ficar lá, Neemias, estão querendo me matar, vão matar eu e você, vamos sair daqui, Neemias. Vocês conseguem imaginar a teatralização que ele está fazendo, a dramatização que ele faz? Por isso que ele não sai de casa, por isso que ele chama Neemias até a sua casa, para que ele deixe Neemias com medo. Se o homem não está saindo de casa é porque a situação está séria, né? O cara não está saindo nem na padaria para comprar pão, é porque estão ameaçando ele de morte. Então, o que eu vou fazer? Vou seguir o conselho dele e vou me esconder lá no templo. E qual que é a resposta de Neemias? Não vou. O que aconteceu aqui? O inimigo sempre aponta soluções pecaminosas para os nossos problemas. Uma estratégia do inimigo é sempre apontar para a gente uma forma pecaminosa de resolver algum problema. Neemias não podia entrar no templo, porque ele não era sacerdote. A gente às vezes pensa que o culto lá no Antigo Testamento era feito assim, né? Todo mundo entrava lá no templo, aí todo mundo, vamos louvar o Senhor. Não, as pessoas não entravam no templo. Havia um pátio externo e as pessoas tinham que ficar ali. Tinha um pátio do sacerdote, tinha um pátio dos homens, tinha o pátio do gentil, e conforme o que você fosse, se você fosse um gentil, você só podia ficar naquele pátio. Se fosse um homem, você ia ficar num pátio específico. Se você fosse sacerdote, você podia ficar no pátio na frente do templo. E só se você fosse sacerdote para ministrar nas coisas do templo é que você poderia entrar lá na parte dele, que era o santo lugar. E por fim, se você fosse o sumo sacerdote, uma vez por ano você podia entrar no santo dos santos. Ou seja, Neemias não podia entrar no templo. Pelo contrário, né? Nenhum rei podia entrar no templo. Tanto que você tem lá na história dos reis, a história de um rei que entra no templo e fica leproso por conta disso. Então, vejam só o que o inimigo faz. Diante do problema, ele tenta dar uma solução pecaminosa.
Entra lá no templo, se esconde. E o que Neemias fala é: não vou entrar. Eu não vou pecar para resolver uma situação. Pensou lá no seu trabalho? Você esqueceu de fazer um relatório que o seu chefe mandou? E aí você começa: o que eu faço agora? Eu sei que o meu chefe vai ficar irado se ele descobrir que eu não entreguei o meu relatório. O chefe, aí você inventa uma desculpa: o meu cachorro comeu o meu relatório, né? Tô brincando, né? Essa coisa que criança diz. Viu como muitas vezes quando a gente quer solucionar um problema, a gente busca um caminho pecaminoso para resolver essa situação? Pode ser a mentira, pode ser a ocultação de alguma coisa, pode ser deturpar alguma verdade, pode ser roubar, de certa maneira, alguma coisa de alguém. Então, diante dos problemas, muitas vezes os inimigos vão tentar apontar para a gente soluções pecaminosas. Eu vou contar uma história muito engraçada que eu ouvi. Eu falei assim: isso aqui eu vou anotar para ilustração. Nunca mais vou esquecer dessa história, mas eu estava uma vez com uma senhora que ela disse o seguinte, ela disse assim: olha, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu estava muito nervosa mesmo. Só que como eu sou crente, eu não ia pagar o quebra, né? Esse é o nome, né? Você paga lá, é instrutor que se diz, né? O avaliador, ele vai falar: não importa o que você faça, não importa se você atropelar alguém, ele vai te aprovar e você vai tirar a sua carteira lá de motorista, sua CNH. E essa senhora falou o seguinte: olha, eu estava tão nervosa assim, mas eu não ia pagar, porque eu sou crente. Aí eu falei: nossa, que legal, tá vendo? Ó, ali naquela situação, ela não cedeu. Ela disse: mas pela graça do Senhor, meu filho pagou para mim. E ela achou que aquilo ali fosse solução de Deus para o problema dela. O filho dela pagar um negócio que é crime, que é errado, mas pagou para ela e aquilo solucionou o problema dela. Então percebam, diante de uma situação difícil, como ela tentou resolver a situação? De maneira errada, de uma maneira pecaminosa. Não é assim que devemos lidar com os nossos problemas. Nós precisamos, biblicamente, resolver os nossos desafios. Lembram-se quando Jesus foi tentado, porque fazia um tempo que ele não comia, Satanás disse: transforma a pedra em pão. E Jesus entendeu que aquela não era a vontade de Deus e falou: não só de pão viverá o homem. E Satanás falou: você quer ter todos os reinos da terra? Então é bem simples, eu dou para você. Basta que você faça uma coisa: se prostre e me adores. E o Senhor Jesus: somente a Deus adorarás. Quando Satanás oferece outras opções, Jesus responde com a palavra. Pedro: Senhor, por que ir lá morrer na cruz? Não, para que tem que morrer? Arreda-te, Satanás. Porque convém que o Filho do Homem padeça para entrar na glória. Como, então, se manter firme diante dos inimigos e das mentiras? Mantendo-se firme na palavra do Senhor. Devemos se apegar à palavra de Deus para solucionar os nossos desafios. Se você não entregou o relatório, o que a palavra de Deus manda você fazer? Assumir. Eu não fiz, chefe, eu me esqueci, ou eu estava com a cabeça em outro lugar, acabei esquecendo o relatório, me perdoa, foi uma falha que eu cometi, e o que o senhor tiver que fazer comigo, o senhor vai fazer. Você talvez não precisa falar desse jeito com o seu chefe, mas você vai explicar para ele a situação. Se o seu chefe se compadecer, amém. Se não se compadecer, amém também. Mas você não mentiu. Você assumiu o seu erro, você assumiu sua falha e vai lidar com as consequências dela. Não estudei para a prova. Vou pensar aqui no Tavinho aí, no Luigi, vou aplicar para vocês. No Nicolas, vocês que são mais jovens. Não estudei para a prova. Vou fazer o quê? Vou colar? Não. Se eu não estudei, se eu tiver que tirar uma nota ruim, vou tirar. Mas diante do Senhor eu fiz o que era correto. Então é dessa forma que a gente precisa agir. A gente precisa aprender a solucionar os nossos problemas biblicamente. Tá bom? E vejam aí que Neemias, como ele é um conhecedor da verdade, ele consegue reconhecer a mentira.
Olha o que ele diz aí no verso 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Por que Neemias reconheceu que aquele homem não foi enviado por Deus? Porque Deus nunca ia dar uma solução pecaminosa para um problema. Deus nunca ia falar, vai lá e peca mesmo para resolver sua situação. Nunca. Então, como Neemias conhecia bem a Deus, ele sabia, esse homem que fala, não fala da parte de Deus. Irmãos, quantas vezes a gente não recebe conselhos de pessoas que são conselhos totalmente distantes da palavra de Deus? A gente fala assim, nossa, Deus colocou uma pessoa na minha vida, eu estava com tanto problema com meu marido em casa, sabe, estava tão triste no meu relacionamento, aí a minha amiga chegou até mim, uma amiga de Deus, falou para me divorciar dele e arranjar um cara melhor. Não, a gente tem que saber reconhecer as vozes dos falsos profetas. Neemias reconheceu que esse Semaías aí, nada mais era do que alguém que foi pago por Sanbalate, era um falso profeta. Tomem cuidado com os conselhos que vocês recebem. Julguem se eles de fato são conselhos vindo da parte do Senhor. Mas só tem uma forma de a gente reconhecer a mentira. É conhecendo a verdade. Então, de toda forma, a gente precisa se apegar à palavra de Deus. Da próxima vez que alguém te der uma solução pecaminosa para um problema seu, diga como Neemias, não faço. Lide dessa maneira com os seus inimigos. E por fim, para nós encerrarmos a nossa pregação desta noite, mantenha-se firme no poder de Deus. Lide com os inimigos, mantendo-se firme no poder de Deus. E a gente percebe esse ensino, a gente pode comprovar este ensino do verso 15 ao verso 19. E por que eu estou dizendo isso? Olhem aí o que diz o verso de número 16. Diz assim a palavra do nosso Deus, né? Acabou-se, pois, o muro... voltando só um pouquinho no verso 15, né? Neemias vai dizer aí que depois dessas coisas que aconteceu com Sanbalate, então acabou-se o muro ao 25º dia, né, do mês de Elu, e o tempo de construção do muro foi em 52 dias. Né? É um tempo muito, para aquele período, quando a gente para pensar, é um tempo muito rápido para você fazer a reconstrução de um muro de toda uma cidade. Você terminar uma obra tão gigantesca como essa em 52 dias não é fácil. E, obviamente, há várias explicações para isso. Talvez nem todas as partes do muro tivessem derribadas, fosse talvez rápido porque Neemias já tivesse o material que precisava. Então, assim, muitas explicações foram dadas. Mas uma coisa não dá para negar, independente da explicação que a gente queira dar, é que isso é obra de Deus. Você terminar a construção de um muro em 52 dias é apontamento de que Deus está agindo nessa situação. Ainda mais quando a gente para os nas dificuldades que Neemias enfrentou, porque foram muita oposição contra ele. A gente acabou de ver, né? Os capítulos anteriores também falam, né, de que eles tinham que trabalhar com a espada na mão diante das ameaças que tinham. Então, assim, é uma situação terrível. E eles conseguirem terminar em 52 dias mostra exatamente o poder de Deus. E é isso que ele diz aí no verso de número 16. Ele diz aí que quando os inimigos ouviram isso, os inimigos temeram, e que os povos que moravam ali em volta também ficaram abatidos. Por quê? Porque eles tiveram que reconhecer que, por intervenção de Deus, é que eles haviam feito aquela obra. Só para entender aí, o dia 25, né, do mês de Elu é o dia 15 de setembro. Então, o Tavinho aí faz aniversário junto com a muralha de Jerusalém, né? Então, só para a gente ver,
Percebam isso, que aquela construção rápida mostrou para aqueles homens que o poder de Deus estava agindo. Mas não foram só aqueles homens que reconheceram o poder de Deus agindo. Quem primeiramente reconheceu o poder de Deus agindo sobre todas aquelas coisas? O povo de Deus. Neemias, em vários momentos, mostra que a obra que ele estava fazendo era a obra do Senhor. Então, meus irmãos, vejam como Deus usa os nossos inimigos para mostrar o seu poder. Essa é a função dos inimigos. Eles estão lá e quanto mais a gente vê a Bíblia, a gente percebe isso. Os inimigos estão lá para que o povo de Deus reconheça o poder dele. Os inimigos estão lá para que o povo de Deus aprenda a confiar nele. É para isso que eles estão lá. Essa é a função dos inimigos do povo. Olhem do povo de Deus. Olhem a história bíblica. Faraó, o poderoso Faraó, senhor da terra do Egito. E Deus diz: vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que o que aconteça? Eu humilhe os deuses do Egito e o meu povo reconheça que eu sou Deus. Por quê? O inimigo tão poderoso como o Faraó, para que eles falassem: foi a mão do Senhor que nos libertou do Egito. Então, olha aí, como que a gente então tem que se manter firmes diante dos nossos inimigos? Se apegando ao poder de Deus. Se alguém se levanta e se opõe a nós, é simplesmente porque Deus permitiu. Não há ninguém que se levante contra o povo de Deus sem que Deus permita. Não há inimigos na nossa vida que não tenham sido colocados lá por Deus. E se Deus colocou, é porque tem algum propósito. E qual propósito é esse? Desenvolver nossa dependência do Senhor. E é isso que está acontecendo aqui. Então, como que a gente tem que lidar com os nossos inimigos? Mantendo-se firme nas promessas de Deus, no poder de Deus, reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas. É dessa maneira que a gente também tem que lidar com os nossos inimigos. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso aconteceu na Bíblia, tá bom? Não dá para a gente ler porque é um texto muito grande, mas vocês podem ler em casa. Depois, lá no capítulo de Esdras, Esdras vai dizer que enquanto eles estavam lá reconstruindo Jerusalém e o próprio templo, levantaram-se alguns homens. Então lembre-se que Esdras é contemporâneo de Neemias, então não foi tão antes aqui do que aconteceu com Neemias, algumas décadas antes, uns 20, 30 anos antes de Neemias chegar lá. O que aconteceu? O povo estava reconstruindo Jerusalém, estava reconstruindo o templo, e é dito que são feitas acusações ao rei Dario de que o povo judeu estaria se rebelando contra ele. Então, inimigos ali dos judeus vão lá e falam: o povo está se levantando contra o Senhor, estão reconstruindo a cidade, e essa cidade já tem histórico de ser uma cidade rebelde, e o Senhor vai deixar? E Dario então começa a questionar: por que vocês estão reconstruindo a cidade? E eles dizem o seguinte: nós estamos reconstruindo a cidade porque lá no passado Ciro o Grande fez um edito onde ele disse que a gente podia reconstruir a cidade, a gente podia reconstruir o templo e tudo mais. E Dario fala: então vamos ver se isso é verdade? E diz lá que eles vão nos antigos editos do rei procurar realmente esse edital aí, esse concurso público que teve lá na época. Vamos ver se realmente o rei falou isso. E lá eles realmente encontram um texto de Ciro dizendo: é para ajudar mesmo os judeus a reconstruírem, eu dei permissão para eles, é para dar o material que eles precisam, para que a cidade de Jerusalém seja reconstruída. E aí o que Dario faz então quando ele descobre esse documento antigo? Ele diz o seguinte: então a partir de hoje é isso que vai acontecer. Não foi só Ciro que falou, eu também estou dizendo que vai se reconstruir Jerusalém, vai se reconstruir o templo,
a gente vai dar tudo o que eles precisam para reconstruir, e se alguém ousar mexer contra os judeus, vai se arrepender. Então, olha que interessante, foram os inimigos que se levantaram para impedir a obra, que Deus utilizou exatamente para que a obra fosse concluída. Será que talvez a obra aqui fosse construída em 52 dias, se não tivessem os inimigos? Acho que não. Acho que muito da pressa do povo construir o muro é porque tinha os inimigos à sua volta. E aí você constrói em 52 dias, e isso é o quê? É um testemunho para a história do poder de Deus. Então, olha a beleza disso, né? De que os nossos próprios inimigos, eles não estão fora do controle de Deus. Eles estão sendo usados por Deus para o nosso próprio benefício. Isso não nos faz mais sábios? Isso não nos torna mais prudentes quando a gente agora passa a entender que os inimigos estão sendo usados pelo Senhor também? Imagina aquele rei na velhice que também aprendeu isso. Falou, olha, os inimigos estão aí para cumprir o propósito deles. Então, eu vou esquentar a cabeça com eles? Que nada. O pastor, quando ele pregou semana passada, como que João, lá encerrando Apocalipse, diz que o ímpio continue sendo ímpio e que o justo, então, viva na justiça do Senhor. Se os nossos inimigos estão aí, eu vou me contaminar por conta deles? Não. Deixem eles viverem o caminho de impiedade deles. Eu vou me regozijar e vou confiar no Senhor. E é interessante que os ímpios, eles são obstinados. Eu acho que eles não percebem isso, que eles vão cavando a sua própria cova. Conforme eles vão tramando as suas ciladas, cada vez mais eles descem para o fundo do poço e não conseguem perceber que eles estão construindo a própria destruição. Veja que os inimigos reconheceram que o poder de Deus estava com Neemias, mas mesmo assim eles continuam agindo contra Neemias. Porque o texto termina aí dizendo que Tobias ainda escrevia cartas para atemorizar Neemias. E é interessante que, como Neemias era parente de líderes judeus, havia líderes judeus que apoiavam Tobias. Então, o que eles faziam? Eles começavam a falar bem de Tobias na presença de Neemias. Então, eles falavam assim, nossa, Tobias é um cara legal, né, Neemias? Aí Neemias olhava para eles, com certeza, né? Aquele Tobias lá que tentou contra mim, com certeza, um cara legal, joinha para ele. E eles ficavam provocando Neemias, mesmo sabendo que o poder de Deus estava com ele. Então, os ímpios não vão deixar de ser ímpios. Pelo contrário, quanto mais eles veem que está chegando o dia deles, mais obstinados são no pecado. Imagina lá, a batalha do Amargedon, quando Satanás e os inimigos veem a destruição, eles falam, não, vamos se arrepender, vamos voltar para o Senhor, vamos parar com a guerra contra o povo de Deus. Não é isso que eles fazem. Eles falam, não, quer saber? Então vamos se juntar e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E no final eles são ainda destruídos. Então, quanto mais o poder de Deus vai sendo manifesto na nossa vida, maior vai aumentando a pressão. Mais difícil vai ficando. Mas tudo isso para que seja manifesta a glória do Senhor, o poder de Deus. Então, se nós temos que lidar com os nossos inimigos, a partir de amanhã, como nós faremos? Mantendo-se firme diante das pressões que eles fazem, mantendo-nos firmes diante da palavra do Senhor e mantendo-nos firmes no poder de Deus. É dessa maneira que nós vamos lidar com os nossos inimigos e nós vamos vencê-los, entendendo que o nosso Senhor Jesus também teve os seus inimigos, passou por essas situações, mas ele venceu. E pelo Senhor Jesus ter vencido, nós também podemos vencer. Nós temos um grande inimigo, e não é o fulano que mora na casa tal lá, apartamento B do prédio, não. Nós temos um inimigo que é muito mais sagaz do que uma pessoa, eu quero dizer assim, do que um
de um outro homem, de uma outra pessoa? Ao inimigo das nossas almas, a Satanás, que nos assedia constantemente. Ele está aí. Talvez você não tenha na sua vida lá aquele inimigo que se opõe contra você tão evidentemente assim, mas certamente Satanás tem agido contra nós. Essa é certeza. E como nós temos que lidar com ele? Como nós lidamos com ele? É buscando no Senhor a força para vencer. Tiago diz para a gente, lá no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, que a gente possa buscar forças no Senhor para nós lutarmos contra o nosso inimigo. Para que a gente se mantenha mais santo, mais puro na presença de Deus. Fazendo como Neemias fez. Resistindo à pressão de Satanás. Se apegando à verdade do Senhor. E se regozijando, confiando no poder de Deus. E que desta forma a igreja possa seguir triunfante no Senhor Jesus Cristo, que venceu todas as coisas e que garante a nossa vitória também.